Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Pai eterno, Pai do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, de joelhos nos pondo neste momento, eu e todos que compomos o canal de oração, o canal de adoração, Senhor, e nesta noite tão especial para nós queremos agradecer, Senhor, por essa riquíssima porção da palavra do Senhor. O livro escrito pelo profeta messiânico foi o profeta que profetizou sobre a vinda do Redentor, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre a vinda do Filho de Deus. E este capítulo 53, Senhor Deus, nos relata todos os acontecimentos em que o profeta Isaías narrou todos estes fatos, mais de 700 anos de acontecer esse fato, e nós queremos nesse momento render graças, exaltar, bendizer, glorificar o santo nome do Senhor Jesus, porque ele padeceu naquela cruz, ele entregou sua própria vida em favor de muitos, Senhor, e entre eles nós que estamos aqui humildemente, de joelhos aos pés do Senhor, pedindo, Senhor, e agradecendo por tão grande feito, o maior feito para as nossas vidas, o maior milagre para as nossas
nossas vidas, que é a salvação das nossas almas. E nós não poderíamos passar esta noite sem apresentar a nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa bem-aventurança do Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos, o Senhor Jesus. Tão grande a nossa honra, Senhor, tão grande a nossa graça do Senhor ter padecido tudo que padeceu até chegar naquela cruz. O Senhor foi humilhado, o Senhor foi chicoteado, deram vinagre quando o Senhor disse que tinha sede. O Senhor foi ultrajado, foi humilhado por aqueles homens terríveis, Senhor Deus, movidos, Senhor Deus, pelo inimigo das nossas almas, que condenaram o Senhor sem o Senhor ter praticado nenhum dolo, nenhum engano, nenhum pecado, Senhor Deus. Mas tudo aquilo, Senhor, estava dentro de um plano que o Senhor estabeleceu desde a eternidade para nos salvar. Tudo isso, a entrega que o Senhor fez do próprio Filho, a palavra vai dizer, o Filho unigênito do Senhor. O Senhor na eternidade estabeleceu tudo isso para que nós humanos fôssemos salvos, para que nós humanos tivéssemos a possibilidade da salvação, porque estávamos todos debaixo de uma sentença de condenação. O apóstolo Paulo, Senhor, vai nos dizer na carta aos Romanos: todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E vai dizer também o grande Paulo: o salário do pecado é a morte. Tínhamos uma sentença de morte, de condenação à morte eterna, que é a separação definitiva da presença do Senhor Deus. Mas aprove ao Senhor por misericórdia, por amor, porque João vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou, que o Senhor amou, nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e o confesse tenha a vida eterna. E nós somos gratos eternamente por essa prova de amor que o Senhor dedicou a nós simples e terríveis pecadores. Aprove ao Senhor nos salvar, aprove ao Senhor nos resgatar da condenação ao lago de fogo que é o inferno. E o Senhor nos tirou daquela terra árida, daquela terra do Egito, a terra da escravidão, quando nós éramos escravos do pecado. O Senhor nos tirou de lá pelo sangue precioso do Senhor Jesus derramado naquela cruz a nosso favor. Ó Deus amado, que nessa noite, aqueles que estão participando dessa corrente de oração nesse momento, e a todos aqueles que irão ouvir pela internet nas próximas horas, que se ainda não tiveram um encontro, não tomaram a decisão mais importante das suas vidas, que é entregar suas vidas ao Senhor Jesus, aceitar o que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós, que possa fazê-lo nessa noite, que possa fazê-lo nessa madrugada e possa confessar os seus pecados. O evangelista João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão nessa noite por todas as ofensas que tenhamos causado ao Santo Espírito do Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique de toda injustiça, Senhor, e nos salve aqueles que ainda não foram salvos. Que o Senhor possa escrever no livro da vida, o livro dos salvos, o nome daqueles que ainda não têm seus nomes registrados. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, obrigado de todo o nosso ser, obrigado de todo o nosso coração, obrigado de toda a nossa alma por
tudo que o Senhor fez por nós e porque o Senhor continua operando milagres e prodígios. E o maior milagre é a salvação de pecadores, colocando seus nomes no livro dos salvos, no livro da vida, o livro do Cordeiro Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo.